Rony Júnior Marques está dizendo: um artifício que uso em meus livros é terminar um capítulo no meio de uma curva de tensão para instigar o leitor a continuar lendo. Isso em toda a obra, até que todas essas curvas culminam num ápice. Excelente! Se você já monta a sua história desse jeito, então você já está fazendo uma estrutura que leva à construção da tensão. Ainda assim, depois de feito isso, leia. Depois que terminar o texto, faça isso, porque, gente, às vezes a gente está tão imerso no texto que a gente não percebe algumas coisas. Então, ao se afastar e depois voltar para ler o texto inteiro, a gente descobre que, ops, esqueci aqui, faltou ali, opa, etc. Então, sempre vale essa leitura para avaliar a estrutura da obra, como é que ela está funcionando nos os grandes componentes dela, que são o conflito, o ritmo, a tensão, os personagens, os diálogos. Você volta para olhar isso. Uma Muito coisa bem. bastante comum que eu vejo nos diálogos de erro que passa pelo escritor é aquela questão dele não deixar claro quem está falando o quê. Justo. E muitas vezes os diálogos, isso é um erro tão comum. O diálogo é igual, né? Todo mundo fala igual. Às vezes eu li outro dia aí, uma obra que se passa num lugar rural. Mas as pessoas falam como se fosse todas um autor da cidade grande, entendeu? Quer dizer, não houve aquela diferenciação. Pera, essa pessoa tá lá no Alto do Borogodó, ela tem que falar como se ela fosse de lá, né? Você tem que, né? A pessoa que trabalha na terra vai falar de um jeito diferente de alguém que é advogado numa cidade grande, né? Tenha dó. Então, essa diferenciação é que você precisa fazer como autor. E é bom até você estudar as gírias daquele lugar que você está retratando. Com certeza, as formas de falar, as palavras típicas, tudo aquilo. A segunda questão que é legal voltar e olhar, aí sim, são os erros gramaticais e ortográficos. Ortografia, como eu estava dizendo, é fácil checar via Word, via VoLP, né? Agora, a gramática, primeiro, não existe uma gramática única, né, gente? Depende do que tipo de linguagem você está usando, o que seus personagens, ou no caso, os seus exemplos da ficção, a sua biografia. Depende, não tem uma regra única, tá? Para seguir. Mas existem algumas coisas que são de bom senso e que, na maioria das vezes, valeria a pena seguir. Uma delas, e é muito comum autores derraparem aí, então é por isso que eu tô falando, se você começa num tempo verbal, termine naquele mesmo tempo verbal. Seja ficção, seja biografia, seja não ficção. O que quer dizer isso? Começou no passado, Paulinho foi não sei para onde. Então, é passado, gente, até o final, tá? Não se esqueça disso. Não me ponham umas tantas, Paulinho diz, entendeu? Se é passado, Paulinho disse. Se é passado, Paulinho foi, Paulinho voltou, Paulinho pensou. E Soninha, quando Soninha encontrou com ele, é tudo no passado. Esse é um erro super comum. Então, eu chamo a atenção de vocês. É fácil, às vezes não é fácil, porque às vezes o autor faz muito vai e vem entre passado e presente. Põe os tempos verbais. Nossa, é muito comum virar uma salada de tempos verbais. Então, essa é uma coisa que assim, não está escrita na gramática, mas é um erro comum nas obras, tanto de ficção quanto de não ficção. A pessoa joga para o presente, joga para o passado, joga para o presente, joga para o passado. Então, assim como, né, Laura? Trocar o narrador, né? Também. Isso também é uma desgraceira. Mas o tempo verbal é uma coisa assim, dentro é uma lógica, até um robô conseguiria resolver isso. Então, é um negócio que não exige uma criação suprema, só exige prestar atenção. Então, eu sugiro, tá, que você não deixe um revisor corrigir isso, porque se você tiver muita variação, é muito possível que o revisor deixe passar. Não vá corrigir. Então, fica bagunçado. Minha sugestão, então, volte para o seu texto e veja a questão de tempos verbais, se eles estão coerentes. E aqui vem a minha reclamação pet, né?
favorita, né, se eu não for falar em inglês, que é, por favor, entenda o que é passado do passado, né? Porque a maioria das pessoas esquece que existe isso em português e aí acaba escrevendo errado. O que quer dizer isso? Paulinho foi na aula de jiu-jitsu, no treino de jiu-jitsu, na quinta-feira. Muito bem, isso é passado. Na quarta, anterior à quinta. Na quarta, então, você não vai usar passado, você vai usar passado do passado. Na quarta, ele tinha falado, entendeu? Não ele falou, ele tinha falado com o seu mestre de jiu-jitsu. Eu acho que passado do passado deve confundir muitos escritores. Eu já me confundo. Eu tenho essa dificuldade, cara. A maioria estonteante das pessoas usa errado o tempo verbal, gente. E não é difícil dominar isso, tá? Isso é um negócio que, putz, dá para aprender, não é descabelante e deixa o seu texto muito mais arrumado. Muito mais, tá? Mostra um grau, assim, de trabalho nele muito melhor. Existem várias e várias outras coisas que você deve olhar a nível de gramática, né? Mas esses dois, nossa, tempo verbal mal usado é direto e reto. Então eu chamo aqui, peço-vos para prestarem atenção nisso. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.